orar. Feche os seus olhos nesse momento. Esse momento é muito precioso. A nossa vida está nas mãos de Deus. A gente tem enfrentado momentos de ansiedades, de preocupações, mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos descansar no Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, com todo o nosso coração. A nossa vida está em Tuas mãos e nós não temos o que temer. O Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelado pela nossa vida. E nós somos tão gratos a Ti, ó Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração. Nós queremos nessa manhã bendizer o Teu nome, pelo Seu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Seu cuidado na nossa família, Pai, pelo Seu cuidado na nossa vida, na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, na vida de todos aqueles que nos ouvem nesse momento, não importa onde esteja, talvez no seu trabalho, talvez no leito de um hospital, talvez na sua casa. Ó Pai, o Senhor tem cuidado de cada um daqueles que Te buscam, cada um daqueles cujo coração está rendido aos Teus pés, em confiança, em esperança. Obrigado, Senhor. Mesmo sendo nós tão imperfeitos, tão falhos, tão limitados, mas o Senhor tem olhado para nós, não segundo as nossas imperfeições, porque se assim fosse, Pai, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor tem olhado para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia e graça. E por isso não somos consumidos. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a justiça que há no sangue de Cristo nos cobrindo, Pai. E por causa desse sangue nós somos aceitos. Por causa desse sangue somos perdoados. Por causa desse sangue, Pai. Tudo por causa do Teu sangue. Sangue do Seu Filho Jesus, que faz toda a diferença na nossa vida, Pai. Oh, louvado seja o Teu nome. Nós queremos depositar diante de Ti as nossas causas, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor nossos anseios, nossas preocupações, aquilo que aperta o nosso coração, aquilo que agita a nossa alma. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos, liberta-nos de todo mal, Senhor. Liberta-nos de todo mal. Nós colocamos a nossa família em Tuas mãos. Guarda a nossa família, protege a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Existem necessidades ali, Senhor, que precisa diretamente da Tua intervenção. Liberta aquilo que precisa ser liberto, Pai. Dentro do nosso lar, quebra cadeias, quebra as correntes, quebra as amarras. E traz, ó Deus, um novo ar, um novo ambiente, uma nova atmosfera para dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. Guarda os nossos filhos, ó Pai. Protege os nossos filhos de todos os males desse mundo perverso. Guarda a mente e o coração dos nossos filhos. Guarda o nosso casamento, Senhor. Protege-nos, ó Pai, das ciladas que o maligno insiste em preparar contra nós. Guarda o nosso ministério, Senhor. Protege a nossa integridade ministerial, a nossa integridade espiritual. Aquece o nosso coração, para que essa chama esteja cada vez mais aquecida, cada vez mais ardente em nós. Ajuda-nos, ajuda-nos. Toma, Senhor, a nossa vida financeira em Suas mãos. Ajuda os endividados, ajuda os desesperados, ajuda aqueles, ó Pai, que se veem sem saída, sem uma solução. Guarda, Senhor, e protege e faz prosperar aquele que é fiel a Ti, Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia. Toma aqueles que tem algum processo, Senhor, na justiça, ó Deus, talvez até um processo já com causa ganha, já com a sentença determinada,
mas talvez esse dinheiro ainda esteja guardado nos cofres. Libera, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor tem esse poder. Uma palavra tua é capaz de mudar tudo, Senhor. Para que esse teu filho, para que essa tua filha tenha condição, ó Pai, de melhorar a situação do seu lar, da sua vida, da sua casa. Ó Deus, quantas necessidades. Aqueles que estão enfermos, precisando do teu toque, precisando da sua cura. Toca, Senhor. Toca aquele que nesse momento está no leito de um hospital. Toca aquele que nesse momento está no CTI, na UTI, dependendo, ó Pai, de respiração mecânica, ou aquele que tem outros tipos de enfermidade, Senhor, mas que nesse momento está dependendo do médico dos médicos. O Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Muito mais, ó Deus, nos momentos de desespero, de aperto, de necessidade. Ó Pai, como nós necessitamos do Senhor. Toque em cada enfermo, toque em cada doente, toque em cada irmão da nossa igreja, Pai, que não estão presentes aqui, mas que necessitam, Pai, do tônico que só o Senhor pode dar, que vai transformar esse quadro de enfermidade em saúde divina. Toca aquele que nos ouve nesse momento através dessas telas, das telas de um celular, de um computador, mas que nessa hora precisa também do seu toque de cura, Senhor. Visita esta casa, visita este enfermo, Senhor, e libera a tua cura, libera a tua restauração, para que haja testemunho do teu nome, para que haja testemunho do teu poder, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós queremos, ó Pai, que as pessoas vejam a tua glória e glorifiquem o teu nome, Senhor, pela manifestação do teu poder em cada situação que temos colocado em tuas mãos. Toma cada pedido de oração em tuas mãos. Visita cada necessidade. São tantas necessidades, são tantos pedidos. Há uma lista enorme, Senhor, que nesse momento está sendo apresentada a Ti. Mas Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus capaz de sondar mentes e corações e situações. Tu sabes o que cada um precisa, Pai, e nenhuma necessidade passa despercebida diante do Senhor. Visita cada um com a sua causa, mas servindo a um único Deus vivo e poderoso, capaz de transformar a situação daquele cujo coração está em tuas mãos, cuja confiança está diante de ti. Visita, Senhor, porque quando o Senhor chega no ambiente, quando o Senhor chega numa vida, o Senhor transforma completamente aquele lugar, aquela pessoa. Como precisamos da tua presença, que a tua presença seja uma realidade em nosso meio, Pai, e no meio de todo aquele que crê em Ti. Tudo colocamos em Tuas mãos, Pai, e agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36. Quando nós encerrarmos a nossa leitura, você pode tomar o seu assento em seguida. Ezequiel 36. No versículo 24. Ao 27. Pai, fala conosco nesse momento tão importante para nós, que é o momento que nós reservamos para ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz é o diferencial, porque ela nos dirige, ela nos orienta, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é a luz que ilumina a nossa caminhada. Que a Tua palavra encontre o nosso coração nessa manhã e traga vontade para a nossa vida
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ezequiel 36 e 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nós somos santuários do Deus vivo. O fato de você ter o Espírito Santo habitando dentro de você faz alguma diferença na sua vida? Isso é um desafio para hoje a gente refletir, meditar. Aqui em Ezequiel 36, que foi o texto que lemos, há essa promessa de nova aliança que aparece também em Isaías e aparece também em Hebreus 8. Falando de uma regeneração, de uma conversão. E conversão e regeneração é um ato de Deus, não é um ato do homem. Nós não temos o poder de converter ninguém. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós não temos o poder de regenerar, de fazer com que alguém nasça de novo, ser gerado outra vez. Isso é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos converte. É Deus quem nos regenera. E se você é crente hoje, é porque você sofreu esta ação regeneradora do Pai. Aqui, nesse texto, fala do chamado. Deixa sempre a sua Bíblia aberta no seu colo para que a gente acompanhe o texto. Aqui fala do chamado. Tomar-vos-ei de entre as nações. Eu vou congregar vocês. Eu aspergirei água sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Significa que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o lavar regenerador do Espírito Santo. E não há regeneração, não há novo nascimento sem o sangue de Cristo. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas veja aqui no texto, e eu quero gastar um tempinho a mais com vocês aqui, nesses versículos 26 e 27, que diz, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Então veja que a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ao nos purificar, ao nos regenerar, é mudar o nosso espírito. Ele diz, eu vos darei um espírito novo. Ele muda as disposições do nosso coração. Ele muda as nossas intenções, os nossos deleites. Em Efésios 2 e 1, diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É a vida de Deus. É nós estando unidos a Cristo. Isso transforma toda a nossa história. Então Deus vem e Ele não simplesmente vem, mas Ele vem transformando tudo. Ele vem e Ele muda o nosso espírito. Ou seja, à luz de 1 Coríntios, do capítulo 2, deixamos de ser um homem natural e passamos a ser um homem espiritual. Mas ele diz outra coisa importantíssima aqui. É que além de mudar o nosso espírito e fazer um implante no nosso coração, é aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Deus mudou o seu coração, Deus mudou o seu espírito.
Mas veja aqui no texto, versículo 27, e aqui eu quero gastar um tempinho com vocês, quando ele diz: eu porei dentro de vós o meu espírito. Significa que a partir do momento em que eu sou regenerado, a partir do momento em que eu sou convertido, eu passo a ser a habitação do Espírito de Deus. Ele diz: eu porei dentro de vós o meu espírito. Eu passarei a habitar em vocês. Vocês passarão a ser minha morada, minha casa. O Espírito Santo mora dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de você. E a pergunta que eu faço a vocês nessa manhã é: por que Deus pôs o Espírito Santo dentro de nós? Qual é a intenção dele ao fazer de nós a casa do Espírito Santo, a morada do Espírito? Porei dentro de vós o meu Espírito. Qual é a intenção de Deus em colocar o Espírito Santo em nós? De Atos, capítulo 2, em que Pedro ali faz um sermão cheio do Espírito Santo. E lá no versículo 37, diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos agora, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Cristo, para a remissão, ou seja, para a purificação, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa palavra dom, no original é Dorian, que significa pessoa do Espírito Santo. Então, naquele momento que você ouve uma palavra no poder do Espírito Santo, aquela palavra entra para transformar a sua vida. Você recebe o dom do Espírito Santo, você recebe a pessoa do Espírito Santo naquele momento. E a partir do momento que você é convertido pelo Espírito, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Eu pergunto para vocês outra vez: que diferença isso faz para você? Que diferença isso faz para você? A partir do momento que você é convertido, você passa a ser a habitação do Espírito. Que diferença isso faz? Em João 14, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Jesus chama o Espírito de Espírito Santo. Mas em João 14, 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará para sempre convosco. Veja que o Espírito Santo, que o mundo não pôde receber, Jesus Cristo enviou para habitar dentro de mim, enviou para habitar dentro de você. E ele continua: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Irmãos, vocês são a habitação do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? A grande pergunta é: qual a diferença que isso tem feito na sua vida? Como você convive com isso? Não é uma ideia, é um fato. Como que você convive com esse fato? De que você é a habitação do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, o que isso, do ponto de vista da resiliência, o que isso do ponto de vista da perseverança, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do processo de santificação, do ponto de vista do testemunho, do ponto de vista da luta contra o pecado, que diferença o Espírito Santo tem feito na minha vida? Em Efésios, no capítulo 1, o primeiro benefício do Espírito Santo ao morar em nós, no ato da conversão e da regeneração, nós passamos a ser selados pelo Espírito Santo. Você recebe o selo, você recebe a marca, você recebe o penhor do Espírito Santo, de tal maneira
que a habitação do Espírito Santo faz com que eu não seja mais o mesmo que eu era antes, mas que agora a minha vida seja a vida de Deus. Não é mais eu sendo dono do meu próprio nariz, não é mais eu conduzindo a minha própria vida, não é mais aquela ideia de antes que eu faço aquilo que eu quero, porque eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu próprio umbigo. Não, a partir de agora você é dirigido pelo Senhor. Você é conduzido pelo Espírito Santo. A sua vida agora não é mais sua, mas agora é a vida de Deus. Não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. E eu sou dirigido por Ele, sou conduzido por Ele, sou orientado por Ele. É a vida de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Eu sou agora propriedade exclusiva de Deus. Efésios 1:13, em que também vós, depois de ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Romanos 8, eu insisto porque eu quero deixar bem claro para você nessa manhã. Apóstolo Paulo fala de uma maneira muito forte no versículo 9, quando ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, vós não está na carne, mas sim no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então ouça isso, irmãos, você é de Cristo, e a prova de que você é de Cristo é porque você tem o Espírito Santo. Essa é a prova, esse é o selo, é a característica, é a marca. Você está selado, você está penhorado como propriedade exclusiva de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. Você é de Deus. Agora, se você tem o Espírito Santo, aliás, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Porque o Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o penhor, é a marca. Se você tem o Espírito Santo, você é de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, e se você recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão, no ato da sua regeneração, no momento em que você crê no Evangelho, você é selado, você recebe o dom. E nós aprendemos que o dom é a pessoa do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é: quais são as consequências disso? Quais são as consequências disso? E a primeira coisa que Ezequiel vai nos ensinar, e Paulo vai confirmar, diz assim, no versículo 27 de Ezequiel 36, porei dentro de vós o meu espírito, e farei, veja aqui o verbo fazer, e farei, ou seja, é Deus quem faz, é o Espírito quem faz, não é um homem. E fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja que a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, além de nos dar esse senso de propriedade, o Espírito Santo vai nos levar a uma vida de obediência. Ele diz: eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e que vocês guardem os meus juízos. Ou seja, ele nos leva a uma vida de obediência. Paulo vai confirmar isso lá em Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Ou seja, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu quero fazer o bem, eu quero ser obediente a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar fazendo certo, andar de maneira correta, mas eu não tenho poder
para isso. Eu não tenho poder para efetuar isso. Porque não é um homem que faz. Quem faz é o Espírito de Deus. Quem faz é Deus. Não é pela nossa capacidade que a gente faz. Nós não temos um poder em nós mesmos para nós andarmos na presença de Deus. Nós não temos o poder em nós mesmos para obedecermos a Deus. Nós não temos o poder em nós mesmos para nós andarmos no caminho de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, que vai nos capacitar a andar na presença de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, nós não somos nada, porque é Deus que faz. Ele diz, eu farei. Eu farei. E o apóstolo Paulo, ele conclui em Romanos 7, 24, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai entrar em Romanos 8, e ele vai dizer, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então veja, irmãos, o Espírito Santo foi colocado dentro de mim e foi colocado dentro de você. E nós somos então a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Mas para que nós somos a habitação do Espírito Santo? Para que o Espírito Santo, no poder dele, nos capacite a obedecer a Deus. Você tem o Espírito Santo. Deus, ele pôs o Espírito dele dentro de você para capacitar você a obedecê-lo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Mas agora você vai conseguir. Por que agora você vai conseguir? Porque agora o Espírito Santo está dentro de você. E porque o Espírito Santo está dentro de você, agora você consegue. Porque o Espírito Santo está dentro de você, agora ele vai conduzir você. Porque o Espírito Santo está dentro de você, agora ele vai dar o poder que você precisa para obedecer a Deus. O Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Ele é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz que ele nos guiará a toda a verdade. E essa, irmãos, é a nossa grande luta. Essa é a nossa grande luta. Todos sabem que tem que fazer o bem, mas não fazem. Por que você sabe que o bem tem que ser feito e você não faz? Por que você sabe que o certo tem que ser feito, mas você acaba errando? Porque você sabe que o bem tem que ser feito e você acaba fazendo o mal. A gente sabe que tem que ser feito, mas a gente não faz. Por que a gente quer e a gente não faz? Porque nós não estamos entendendo que nós só conseguimos no poder do Espírito Santo. Você quer fazer o certo, mas erra. Você quer andar certo, mas cai. Você diz que não vai fazer mais, mas faz. Você ora, Senhor, eu não quero pecar mais nessa área. E você vai lá e peca. Por que você está sempre com boas intenções de fazer o bem, mas você nunca consegue? Porque você só vai conseguir no poder do Espírito Santo. Enquanto você depender da sua própria capacidade, você não vai conseguir. E talvez você tenha tentado até hoje, não tenha conseguido, porque você está tentando com as suas próprias habilidades. Elas são frágeis demais, elas são incapazes demais. Você precisa do poder do Espírito Santo para você prosseguir. O Espírito Santo tem um poder muito grande, não somente de nos vivificar, mas também um poder de mortificar a nossa carne e nos capacitar. Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você viver segundo a carne, você vai morrer. As coisas não vão dar certo.
As esperanças morrem, os sonhos morrem, as alegrias morrem. Mas se você mortificar o corpo, a carne, pelo Espírito, certamente você encontrará vida. As suas esperanças, as suas alegrias são renovadas, são revitalizadas. Então veja, irmãos, que é o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que nos dá vida. Ele foi posto dentro de mim, dentro de você, não somente para nos revitalizar, mas foi posto dentro de nós também para mortificar a nossa natureza pecaminosa. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para matar os seus desejos pecaminosos, e você só pode vencer a carne no poder do Espírito. Não existe outra maneira. Não existe um passe de mágica. Não existe um botão que se aperta. Só há uma maneira de vencer a carne. É no poder do Espírito. Significa que o Espírito Santo foi colocado diante de nós, para nós vivermos uma vida de obediência a Deus. E a obediência só é possível, não somente conhecendo o que é certo e o que é errado, mas a obediência só é possível mortificando aquilo que é o velho homem, os nossos desejos pecaminosos. Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, existe dentro de mim, dentro de você, um campo de batalha. Existe uma batalha dentro de nós. A carne quer impor a vontade dela o tempo todo. E o Espírito Santo quer nos conduzir à vontade de Deus, à obediência a Deus. Então ouça isso, irmãos. Ser a habitação do Espírito, ser a casa do Espírito Santo, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, é algo que Deus fez para que possamos ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, uma vida de obediência. Esse campo de batalha é o meu coração, é o meu corpo, é a nossa mente. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz no versículo 18, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? Qualquer um que pratica a imoralidade está pecando contra o próprio corpo. O teu corpo é a casa do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. O seu corpo não pertence a você. A gente vive numa época em que o choque de ordem é meu corpo, minhas regras. E a palavra está dizendo, seu corpo não é teu, porque ele foi comprado por preço de sangue. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é o quê, irmãos? Templo do Espírito Santo, a casa. Por isso que o tema é, sou tua casa, sou teu templo, santuário do Espírito Santo. Deus Espírito Santo fez morada em nós, para nos ajudar nesse processo de lutar, nesse processo de vencer, nesse processo de mortificar a nossa natureza, de ter uma vida de santidade, de ter uma vida de santificação. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós, agora, não apenas para viver uma vida de obediência, uma vida de vitória sobre o pecado, que foi o que nós vimos até agora, mas também o Espírito foi colocado dentro de nós para nos guiar e para nos dirigir. Então, número 1, o Espírito foi colocado dentro de nós para nos ajudar a viver uma vida de obediência. E número 2, para nos ajudar, para nos dirigir, para nos guiar.
Romanos 8, Paulo vai usar um argumento aqui no versículo 14, para dizer, olha, se você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, a prova de que realmente você é filho de Deus, é que você é guiado pelo Espírito Santo. A evidência de que você é filho de Deus é que você é guiado. Cada atitude que você toma, cada plano que você faz, cada ação que você toma, tudo é guiado pelo Espírito. Versículo 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como é que Deus nos guia? Ele nos guia pela sua palavra. A palavra de Deus é quem guia a nossa vida. É através da palavra que Deus dirige a nossa vida, que Deus orienta a nossa vida. É através da palavra que Deus dá um novo rumo para a nossa vida. É através da palavra que Deus revela os seus propósitos para nós. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ter o Espírito Santo no controle da nossa vida. Não adianta você dizer que tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, mas quem tem o controle da sua vida é você. Que por sinal perde o controle da vida e das coisas o tempo todo. Ter o Espírito Santo, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, é ter o Espírito Santo no controle da nossa vida. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu desejo, mas agora é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, porque esse Espírito é quem me guia. O próprio Espírito fez morada em mim, e Ele fez isso para sempre, porque Ele fez isso na eternidade. Romanos 8,16 diz que Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Porque não basta você ter apenas a verdade teológica. Porque muitas vezes o que nós sabemos do Espírito Santo é teórico demais. O Espírito Santo é uma pessoa. E Deus, Ele colocou esse Espírito em nós. E Ele passou a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser casa, morada, santuário do Espírito Santo. E Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. É como se Ele atestasse dentro de nós quem nós somos. E isso é importante demais para nós, não para que nós venhamos dar uma de super espirituais, mas isso é importante demais para nós, porque quando o pecado vier, quando a luta vier, o Espírito Santo vai chegar também e vai dizer: filho, filha, eu estou com você para fortalecer você nas suas fraquezas. A tentação vem, o pecado vem, a força da carne vem, as circunstâncias adversas vêm, mas o Espírito também vem. E Ele vai dizer: eu estou com você para fazer você forte, para fazer você capaz. Porque a presença do pecado ainda está em nós. Mas o poder do pecado não prevalece sobre nós. Porque nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. E quais são as suas fraquezas? Quais são os seus deslizes? Quais são as suas limitações? Quais são as suas tentações? Quais são, irmãos? O Espírito Santo foi colocado dentro de você para te ajudar. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para te capacitar, para te fortalecer. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E nós precisamos urgentemente disso. Nós estamos vivendo dias complicados demais, difíceis demais.
Estamos vivendo dias difíceis, e você só conseguirá vencer esses dias que estão vindo, e os que já estão, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Vivemos situações em que somente com o poder do Espírito Santo é que nós vamos prevalecer. Você vê que tem muita gente boa que está caindo pela estrada da vida, não está prevalecendo, não está perseverando, não está conseguindo. Pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, nós estamos chegando até aqui. Mas quantos amados nossos já ficaram para trás? Desistiram, desanimaram, abandonaram. Porque só se conseguirá avançar no poder do Espírito Santo. Só conseguiremos ficar de pé na nossa fé através do poder de sermos cheios do Espírito Santo. É que nós vamos prevalecer, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito. Deus pôs o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer que nós sejamos obedientes. Ele está dentro de nós, Ele vai cumprir a lei dentro de nós. Ele está dentro de nós, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos orientar. Ele está dentro de nós, Ele vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele está dentro de nós e Ele, porque está dentro de nós, vai nos dar o que precisamos. Ele vai nos dirigir o que precisamos fazer. Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso consolador em todas as horas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, nos colocar diante de Deus, nos colocar diante do Espírito Santo e conversar com Ele. Converse com o Espírito Santo de Deus. Converse, porque Ele foi colocado dentro de você para te ajudar. E muitas vezes você se desespera e você quer falar com todo mundo, com todos, você quer arrumar uma solução para a tua vida lá fora, quando na verdade o Espírito Santo está ali, com todo o poder que você precisa, para se livrar de tantas coisas. Mas ele é colocado de lado, talvez até mesmo não intencionalmente, mas é posto de lado, quando nós poderíamos usufruir dos benefícios da presença do Espírito Santo em nós, porque Ele foi colocado em nós para nos ajudar. E todos nós, quando nós pecamos, nós usamos um argumento. O argumento é sempre o mesmo: Senhor, a carne é fraca. Toda vez que você peca, o argumento é o mesmo: a carne é fraca. E a carne é fraca mesmo. E porque a carne é fraca mesmo, Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você seja fortalecido e para que você não arrume desculpas na hora de pecar. A carne é fraca, sim, mas o Espírito está pronto. O Espírito é forte. E eu quero encerrar, irmãos, falando da importância do Espírito Santo dentro de nós. Por que ele habita dentro de nós? Existe algo interessante, Paulo expõe em 1 Coríntios 12 e 2. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Veja bem, eu quero finalizar dizendo que o Espírito Santo foi colocado em nós, número 1, para vivermos uma vida de obediência a Deus. Número 2, para nos ajudar, para nos dirigir, para nos guiar. E número 3, foi colocado dentro de nós, para nos dar uma vida de adoração. João 4:23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filipenses 3:3, quando Paulo vai descrever a sua experiência ali, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo
e não confiamos na carne. Será que existe adoração na carne? Gente adorando e pecando, adorando e pecando, adorando e pecando, pecando e adorando, sem problema algum. Misturando adoração com uma vida de pecado, com uma vida de adoração. Pense nisso. Você não foi chamado para isso. Uma coisa é você pecar sem intenções, uma coisa é você pecar eventualmente, uma coisa é você pecar pela sua própria inclinação, outra coisa é você ter prazer naquilo, você se deleitar naquilo, você viver na prática daquilo. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para glorificar a Deus através de uma vida de adoração. Agora, a verdadeira adoração não é produzida pelo homem. Não é um pastor que produz a adoração na igreja, não é uma placa que se coloca no muro da igreja, adoração profética, venha para aquela noite especial. Não, a adoração é produzida pelo Espírito Santo. A adoração, a verdadeira adoração é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pega você e pega a mim, o Espírito Santo faz de nós sacerdócio do Deus vivo e verdadeiro. O Espírito Santo, então, é quem produz em nós a verdadeira adoração. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor verdadeiramente, se não for pelo Espírito Santo. Já pensou nisso, irmãos? Você é santuário do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Você é um adorador contínuo, você não é um adorador dominical, você não é um adorador domingueiro, você é um adorador contínuo, adorando o Pai em espírito e em verdade. Não é só na igreja, não é só no templo, porque não há lugar, porque não há espaço. Qualquer lugar, qualquer horário, aonde você estiver, você é um adorador. Eu finalizo com Lucas 11:13, já convidando os músicos, por gentileza, para estarem aqui. O ensino de Jesus sobre oração. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Todos os exegetas têm o mesmo consenso quando chega aqui, que todo filho que ora ao Pai tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos mais do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Porque você, quando recebe a Cristo, é convertido, regenerado, você recebe a pessoa do Espírito Santo. Isso é um fato. Mas agora você precisa do enchimento do Espírito Santo. Você precisa agora do transbordar do Espírito Santo. Você precisa agora do fogo do Espírito Santo. Você precisa agora do poder do Espírito Santo. Nós precisamos de revestimento de poder. Nós precisamos de enchimento de poder. Você pode dar um nome que você quiser. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para obedecer a Deus, para mortificar a nossa carne, para vivermos como filhos, ou seja, com identidade, com direção, sendo guiado, com sabedoria, com testemunho de vida. E em adoração a Deus. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.